As águas de março nem deram ar da graça, mas o tempo fechou daquele jeito. Relações estremecidas no governo, dança das cadeiras ministerial, navio mais encalhado que eu e muito caos nas relações internacionais. Agora, vamos ao que rolou no mês de março. Depois de acusações de negligência durante a pandemia e responsabilizações pela crise sanitária no norte do Brasil, o governo Bolsonaro trocou o ministro da Saúde mais uma vez. O cargo que já foi desempenhado pelos médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tait e pelo general do Exército Eduardo Pazuello, agora será de responsabilidade do cardiologista Marcelo Queiroga. É a terceira vez que a pasta tem seu ministro substituído desde o começo da pandemia no país. A reforma ministerial se estendeu para outras 6 pastas que, de acordo com a Secretaria de Comunicação Social, foram Casa Civil, com o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, assumindo no lugar de Braga Neto, que foi realocado para o Ministério da Defesa, no lugar de Fernando Azevedo e Silva. Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com a entrada do delegado Anderson Torres em substituição a André Mendonça, que foi para a Advocacia Geral da União, no lugar de José Levi. Secretaria de Governo da Presidência, com a deputada pelo Partido Liberal do Distrito Federal, Flávia Arruda, e o Ministério das Relações Exteriores, com Carlos Alberto Franco França, no lugar de Ernesto Araújo, que sai após críticas do Congresso por ter feito ataques à senadora Cátia Abreu e por sua conduta enquanto chanceler. Outro grupo que teve suas lideranças trocadas foi o das Forças Armadas. Com a saída de Fernando Azevedo, os comandantes Edson Pujol do Exército, Ilques Barbosa da Marinha e Antônio Carlos Moretti Bermudez da Aeronáutica, que ocupavam os cargos desde 2019, foram substituídos respectivamente pelo general Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Garnier Santos e o tenente brigadeiro Batista Júnior. Mudando o roteiro, o presidente Bolsonaro decidiu encarnar outro personagem no quesito opiniões sobre a vacinação contra o Covid-19. Antes, um defensor das medicações desaconselhadas por cientistas e um crítico ferrenho da vacina, Bolsonaro disse em março que as vacinas estavam garantidas e que, segundo ele, seria incansável na luta contra o coronavírus. Esse anúncio vem seguido de novos contratos com as farmacêuticas Janssen do grupo Johnson & Johnson e Pfizer. Foram compradas 138 milhões de doses, com previsão de entrega entre o segundo e o quarto trimestres desse ano. Além disso, pessoas com HIV foram incluídas no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19. Com essa atualização do Programa Nacional de Imunização, a condição passa a ser considerada uma comorbidade e pessoas entre 18 e 59 anos serão vacinadas logo depois dos idosos com 60 anos. É importante lembrar que só em março morreram 66.868 pessoas por Covid-19, o que totaliza 321.886 mortes desde o começo da pandemia no Brasil. E seguindo uma previsão do levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a recuperação da economia do país não conseguiu alcançar índices satisfatórios. Isso porque, por conta da pandemia em 2020, diversos setores não conseguiram se manter nem eliminar as perdas, o que fez com que o PIB do Brasil caísse 4,1%, o maior recuo desde 1996, segundo o IBGE. O ministro Edson Fachin anulou as condenações do ex-presidente Lula relacionadas à Operação Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não teria mais competência para julgar as ações do caso, que deverá ser levado para a Justiça Federal do Distrito Federal. O juiz responsável pela condução do julgamento do ex-presidente Sérgio Moro foi considerado parcial em suas decisões no caso. Essas decisões do STF acabam devolvendo a Luiz Inácio Lula da Silva seus direitos políticos e, com isso, a possibilidade de se candidatar novamente em eleições, a menos que seja novamente condenado em segunda instância. Segundo a Associação para a Assistência de Presos Políticos, o golpe militar em Mianmar, instaurado desde o começo de fevereiro, totalizou em março 530 mortos. O país ainda conta com mais de 2.570 pessoas detidas, entre elas a líder política de Mianmar, Aung San Suu Kyi, acusada pelos militares de incitar a insurreição, recebimento de propina e revelar segredos oficiais de seu país. A Organização das Nações Unidas foi informada por Christine Schreiner Bergner, enviada a Mianmar,
de que existe o risco de que uma guerra civil em larga escala aconteça no país. Embora o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, tenha interesse numa intervenção nesses conflitos, países como Rússia e China vetam qualquer interferência do Conselho de Segurança da organização. Mianmar já sofre com sanções impostas pelos Estados Unidos e Reino Unido, como forma de enfraquecer economicamente o exército e seus aliados. Agora uma coisa que quase literalmente parou o mundo, pelo menos economicamente falando, foi o encalhamento do navio cargueiro Ever Given no canal de Suez, no Egito. O porta-contêineres que seguia da China para a Holanda tem 400 metros de comprimento e acabou travando, fazendo com que mais de outras 100 embarcações ficassem impossibilitadas de seguir suas rotas. O navio foi desencalhado depois de 5 dias de trabalho, mas os impactos disso serão prolongados. Isso porque, com um atraso na entrega das cargas dos portos do mundo todo, muitos produtos serão encarecidos. Como combustíveis aqui no Brasil, que tem um preço variável de acordo com, entre outros fatores, a cotação internacional do barril de petróleo. Março definitivamente não foi um mês dos melhores, mas algumas notícias acabam ajudando a dar aquela segurada na ansiedade, né? Vamos seguir atentos aos desdobramentos desse emaranhado de dramas políticas e torcer para que abril seja um pouco mais tranquilo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Doses da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga no Instagram e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo.